Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Pregando as Escrituras. E nesse vídeo nós vamos falar novamente com o Leandro Abreu. Ele está aqui conosco, ele vai falar um pouco sobre a sua experiência na Igreja Universal. Então, Leandro, se apresente para o pessoal. Olá pessoal, mais uma vez aqui com o Caio, do canal Pregando as Escrituras, e a gente vai fazer aqui a nossa parte 2, pela quantidade de visualização do vídeo, né, e muitas perguntas foram feitas, pessoas questionando. A gente veio aqui hoje para trazer o esclarecimento e entendimento de algumas coisas que porventura tenham ficado no ar, tenham ficado vago. Então a gente veio hoje aqui para responder e vamos lá. Leandro, eu queria começar já com uma pergunta. Como que foi o seu testemunho de vida? Tá, vamos lá. Nós conhecemos, quando eu falo nós, a minha família, tá? A minha família chegou na Universal, eu tinha 11 anos de idade. Então, quando nós chegamos na Universal, como todos que chegam por um problema. Um problema de saúde, minha mãe tinha na época, e assim nós chegamos. E todo aquele processo de reuniões de libertação, porque o problema que ela tinha de saúde era atrelado a um problema espiritual, que ela teria que fazer o processo de limpeza, ali, a limpeza espiritual, até mesmo para que ela fosse curada daquela doença, né? E foi assim a nossa chegada na igreja. Como eu disse, como acredito que todo mundo chega por um problema, seja na área sentimental, seja na área de saúde ou até mesmo na área financeira. No nosso caso, foi muito forte a questão da saúde, né? Então foi assim que nós chegamos. Eu tinha 11 anos, por um convite de uma senhora, uma obreira, que era na época obreira da Universal, e ela fez o convite e falou: olha, tem um lugar que ali sua situação, essa doença, ela vai ser resolvida, né? Ou seja, se você tiver fé, Deus ele vai te curar. E assim foi o convite. E nós ficamos lá dos 11 até os 33 para 34 anos. Essa Bastante foi a nossa tempo. chegada, bastante tempo. Bastante tempo. Então, mesmo na minha adolescência, quando eu me aventurei no mundo, né, a gente sempre que ia à igreja, voltava ali na Universal. Então, eu não era ativo todos os dias, mas era o meu lugar de busca espiritual, né? Eu entendi, até por conta da minha mãe, que ali era o local, que era um lugar bacana, era uma igreja. Até então, eu tinha como uma igreja séria, uma igreja que fazia um trabalho sério, tanto é que eu fiquei tanto tempo. E, Caio, só para dar uma resposta, né, a algumas perguntas. As pessoas perguntam assim: por que levou tanto tempo para ver essas coisas? Né? Por que ficou tantos anos lá dentro e você nunca viu? Primeiro, você chega num lugar que te oferece uma resposta e até mesmo uma solução para o seu problema. Esse lugar aparentemente é um lugar bom. Então você fica preso. Por quê? Porque você encontrou determinadas respostas, vamos assim dizer. Você encontrou, por exemplo, a minha mãe, ela foi curada, né? Então o processo de desligamento desse local, porque aí vem a dúvida na cabeça, né? Fala, poxa, se esse lugar é ruim, poxa, minha mãe foi curada. Então como é que eu vou sair do lugar que curou? Então a gente fica refém dessa bênção que a gente alcançou. Então, mesmo você vendo algumas situações, e aqui sempre vou salientar, eu não estou falando de erro de caráter. Estou falando de erros que hoje eu sei que são erros doutrinários, mas naquele tempo eu não sabia, que não fazia sentido. Por exemplo, nesse processo de libertação da minha mãe, da doença dela, ela manifestava com espíritos, né? Ela manifestava com entidades ali dentro da instituição. E levavam minha mãe lá para cima do altar, né? E ali começavam a entrevistar. Olha, o que você está fazendo? O que você está causando? Então, eu cresci vendo essas coisas, mesmo naquele período ainda como criança e pré-adolescente ali, eu achava que aquilo era saudável. Só que na minha adolescência, já chegando à fase adulta,
eu comecei a questionar, mas até então eu não tinha uma referência de um outro local. Por quê? Eu fui crescendo ali dentro. Então, minha tia, na época, se tornou obreira, né? Nesse inteirinho dos 11 até os 18 para 19 anos, minha tia se tornou obreira, minha tia se casou com um obreiro também da igreja. Então, o meu universo era universal. Né? Tudo que eu fazia com relação ao grupo jovem, por exemplo, hoje ainda o grupo jovem é um braço da igreja que ele atrai o jovem por um propósito de servir a Deus e acabam explorando desses jovens a juventude deles, em torno de fazer algo para Deus, ou seja, tudo é espiritualizado. Então, tudo que eu vou fazer, eu estou fazendo para Deus. Então, a mão de obra desses jovens ela é explorada. Então, esse jovem serve para figura no processo de, por exemplo, nós vamos ter esse ano a eleição. Certamente os candidatos da igreja, os jovens vão fazer um trabalho para esses candidatos, gratuitamente. Então, essa mão de obra, ela é espiritualizada. Então, poxa, como é que eu vou sair de um lugar que minha mãe foi curada? Como é que eu vou sair de um lugar que outras pessoas foram curadas? A gente acaba sendo refém dessas bênçãos. E mesmo vendo e não concordando, e aqui eu estou falando de novo, dessa forma com que eles tratavam as pessoas manifestadas, e é assim até hoje, eu não aceitava, não concordava, mas eu não tinha elementos para rechaçar aquilo, para dizer, está errado essa forma, não é assim. Então você acaba ficando refém. Então, nesse processo, os anos foram passando e dentro ainda da Universal, passado algum tempo, eu de fato e de verdade tive um encontro com Jesus, ainda dentro da Universal. Então, esse processo, né, de, puxa, tem coisa errada, mas eu não consegui identificar o que era, tinha uma inquietação em mim. Havia essa inquietação, que até então eu não sabia sobre o que era, ou do que era, mas tinha essa inquietação. Mas aconteceram situações na minha vida que eu acabei com um casamento. Eu estou no segundo casamento, vai fazer aí 6 anos que eu estou casado novamente. Então eu estraguei um casamento, eu errei no meu casamento. Quando as pessoas falam muitas vezes assim, né, até mesmo no canal, saiu porque errou. Não. Eu estava fazendo errado dentro da igreja. E ali eu pedi uma oportunidade para Deus, ainda estando dentro da Universal. Só que nesse momento que eu pedi essa oportunidade para Deus e Ele me deu, que eu tive um encontro com Ele, uma coisa mudou em mim. Eu passei a ir às reuniões da Universal quase todos os dias. O único dia que eu não ia era o sábado, porque o sábado para mim, a meu ver, não era algo que era essencial ou primordial para mim, que na Universal, dias de sábados, acontece a reunião dos impossíveis, que é a reunião do jejum dos impossíveis, que acontece no sábado. Então, eu já não tinha mais esses impossíveis. Desculpa interromper, mas qual o objetivo dessa prática? A questão do sábado, primeiro, o sábado, eles tentaram colocar esta reunião justamente porque o sábado era o dia que não ia ninguém à igreja. Então, como na semana a Universal ela divide as suas reuniões, os seus encontros, por exemplo, segunda-feira reunião Congresso para o Sucesso, reunião de vida financeira. Terça-feira é libertação. Quarta-feira, palavra e busca do Espírito Santo. Quinta-feira, lá no início era terapia do amor, que foi mudada para o sábado. Hoje eu não sei qual é o dia que está, mas costumava ser na quinta. Sexta-feira, novamente, era a reunião de libertação. Sábado, que era um dia que a igreja quase não ia ninguém, eles pegaram e falaram assim, já que não está resolvendo durante a semana, vamos colocar um sábado e vai se chamar agora Jejum dos Impossíveis. Então você vai vir em jejum, você vai fazer algo a mais, que é ir à igreja ao sábado, e certamente Deus vai te honrar e vai abençoar ali essa situação na qual você não está obtendo ali, não está tendo a vitória, e vai acontecer. E o domingo novamente repete a quarta-feira, que é a palavra e a busca do Espírito Santo. Então, esse sábado, que para mim não era essencial, eu estava todos os dias. Só não ia sábado, Caio. Eu ia 6 vezes por semana. Só que eu ia sedento pela palavra. E todo mundo sabe que a Universal, todo mundo, principalmente as pessoas da Universal, os seus membros, assim como eu fui um dia, sabe que não é uma igreja que preza pelo estudo da palavra. Tá?
Eles utilizam a Bíblia, eles utilizam a palavra, mas não é um estudo aprofundado. Então, sempre vai ter uma mensagem ali, seja do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento, que vai dar base para um propósito, para uma campanha. Tá? Então, o que eu passei a fazer quando a minha vida chegou nesse fundo de poço, assim? Que eu pedi essa oportunidade para Deus. Falei, Deus, eu sei o pecador que eu sou e sei que o Senhor me perdoa. Até a minha oração mudou ainda estando lá dentro. Porque as orações eram sempre de cobrança. Olha, se você está fazendo certo, agora você pode exigir de Deus, pode cobrar de Deus as bênçãos, as maravilhas. Você é dizimista, você é ofertante, você é isso, você é aquilo, você pode cobrar de Deus. E como eu tinha eu tinha tido um encontro com Jesus naquele interim, eu falei, cara, como é que eu posso? Eu acabei de sair de uma vida de pecado, Jesus me perdoou, como é que eu posso colocar Deus na parede agora e exigir? Porque eu simplesmente parei de viver na prática do pecado. Continuo sendo pecador, mas a prática do pecado eu parei. Então como é que eu posso agora exigir? Então eu não conseguia fazer aquela oração de intrepidez que é ensinado, de gritar, de falar com Deus, de colocar Deus na parede, de exigir as bênçãos, de amarrar o mal e tudo mais. Eu não conseguia. Então a minha oração ela mudou nesse sentido. E aí, aí começou esses questionamentos. Falei, poxa, tem coisa errada. Eu comecei a questionar, eu comecei a buscar o que mudou em mim. Por isso que as pessoas elas não entendem por que demorou para eu sair. Primeiro, eu comecei a ir à igreja, sair da igreja e já morando sozinho, porque eu estava separado, eu chegava em casa, ao invés de ir para a televisão ou assistir um filme, eu mergulhava nas Escrituras. Mergulhei na palavra de Deus, eu queria mais de Deus, eu estava sedento de Deus. Aquele encontro com Jesus que eu havia tido, ainda dentro da instituição universal, eu queria saber mais dele, eu queria conhecer mais dele. E aí eu comecei a ir para a palavra. De novo, repetindo, como na igreja não há um estudo da palavra, eu fui pela lógica. Eu falei, vou ficar no Novo Testamento, porque é mais fácil a compreensão. E nessa leitura do Novo Testamento, uma palavra começou a me saltar os olhos, que foi a palavra graça. Eu comecei a ler graça, ainda graça, graça, graça. E aí, como bom curioso que eu sou, eu peguei essa palavra graça, joguei lá no Google, falei, o que é a graça? E o Google me respondeu, favor imerecido. Ou seja, é como se ali, as escamas, ali, tudo dos meus olhos, e uma resposta foi dada. Então nada que eu fizesse me garantiria qualquer coisa, qualquer bênção. Porque era graça, eu não merecia. Então eu já não poderia mais cobrar de Deus nada. Mas isso acontece porque essa igreja ensina esse tipo de prática? Sim. Você, dentro da Universal, no meu universo, que era a Universal, nós éramos assim. Olha, primeiro, a responsabilidade. Tudo que eu fazia de errado, eu atrelava à ação do diabo. Está doente? Tem alguém doente na família? Existe um mal causando isso ali. Perdeu o emprego? Você não deve aceitar isso, isso é um mal. Então, tudo era atrelado. Então, você é ensinado o seguinte, tudo de ruim que acontece na sua vida tem ação do inimigo, tem ação do diabo. A figura do diabo ela é muito presente na Universal. A culpa nunca é minha, a culpa sempre é do diabo, ou seja, o diabo me induziu a fazer alguma coisa de errado. Então, essa culpa, ela nunca era minha. Então, eu sempre lutava com o diabo. Na vida que eu vivia, por exemplo, eu estava dentro da igreja, fazendo as coisas, eu era dizimista, eu era ofertante, eu fazia a fogueira santa, por exemplo, e eu era abençoado. Só que eu tinha, na minha conduta e prática pessoal, eu vivia uma vida promíscua, uma vida de pecados. Chegou uma hora que isso veio à tona. Eu perdi o meu casamento, foi ali que teve esse processo meu de conversão de verdade. Ainda dentro da Universal foi quando eu pedi a Deus essa oportunidade. A diferença foi que eu fui buscar, eu fiquei sedento e comecei a buscar. Então, quando eu estava falando dessa questão do diabo, o diabo ele é muito presente. E ao mesmo tempo eu sabia quem eu era. Eu já não as minhas orações já não eram mais iguais. As minhas orações, eu tinha um constrangimento na forma com que eu ouvia a oração deles, e repetir aquele tipo de oração de exigência, de determinar,
de falar, ó Deus, ou é isso ou é aquilo, ou o Senhor faz ou o Senhor me mata, porque agora eu estava sendo dizimista, ofertante, e não estava mais vivendo na prática do pecado, não fazia sentido para mim. Porque lá dentro de mim eu sabia quem eu era. Então já era o próprio Espírito Santo me quebrando. Essa graça que quando chega na minha vida e começa a me saltar, que eu fui buscar esse entendimento, e ali eu falei, poxa, eu não mereço nada disso. Né? Então, foi muito difícil, por quê? Por isso que as pessoas não têm esse entendimento. Eu vi a minha mãe ser curada dentro da instituição. A minha mãe, que outrora fumava, não fumava mais. Então, algumas práticas, ela foi deixando. E era notório que realmente aquele ensino, de certa forma, contribuiu para que aquelas coisas acontecessem. Mas, dentro de mim tinha uma inquietação. Será que Deus aprova isso? Ou seja, essas práticas, a prática de entrevistar, como muitas vezes eu vi... Imagina, Caio, uma criança de 11 anos, que não tem nenhuma referência de nada. Eles pegam, levavam minha mãe lá para cima, e ali a minha mãe com aquela manifestada, com a voz diferente, com os olhos revirados. Isso era muito feio, isso marca, isso deixa um trauma na gente, isso deixa medo. Eu até hoje entendo que tem algumas pessoas que têm esse trauma, que tem medo, muitas vezes, já identificou que está errado, mas não sai justamente por conta dessa memória, que foi sendo inserida nelas ao longo do tempo. Então, graças a Deus, eu não tive isso, né, logo que eu saí. Comigo, Deus foi muito misericordioso e generoso comigo e com a minha família. Mas você acha que esse tipo de experiência que uma pessoa tem quando chega na Igreja Universal, vê demônios ali, pessoas exatamente possessas, você acha que isso chama um pouco de atenção para que eles fiquem ali e falar, ó, Deus está naquele lugar porque o pastor colocou a mão e a partir do momento que ele tocou naquela pessoa saiu o Espírito, então ele é de Deus. Você acha que isso também pode ser uma tática para que as pessoas fiquem nessa igreja? Olha, isso é um fato. Certamente é isso. Se você me perguntar se eles fazem isso com esse intuito, eu acredito o seguinte. Eu acredito que não seja uma tática, mas seja algo que vai acabar contribuindo para isso. Então vamos lá. Eu vou mostrar a espiritualidade. Eu vou mostrar o poder que esse altar tem. Eu vou mostrar a autoridade que eu tenho. Por exemplo, ninguém vai expulsar o diabo em nome da Igreja Universal. Ninguém vai expulsar o diabo em nome do bispo A, B ou C. Vai expulsar em nome de Jesus. Automaticamente, quando se tem a Bíblia e você vê mencionar Jesus, aquele lugar passa a ser o certo. Ainda fazendo esse processo de limpeza. Então, de certa forma, somos escravizados por isso. Eu, por ter visto isso e ter visto a minha mãe nesse processo de limpeza, lógico que aquilo contribuiu lá na frente de eu ter enxergado muitas coisas erradas. Eu sempre tenho que repetir, Caio, para não ficar assim, ó, o cara viu o cara roubando. Não, nunca vi ninguém roubando e nunca vi ninguém traindo. Mas eu estou falando da questão doutrinária, que fique bem claro. Doutrinário, o ensino. Quando eu pensava, pô, será que essa forma que eles estão fazendo é a correta? Pô, mas minha mãe foi curada. Ficava essa luta dentro de mim. Uhum. Por quê? Porque eu vi. Ninguém me falou. E algumas vezes minha mãe manifestou dentro de casa. E a gente ia chamar a obreira da igreja para vir na minha casa. Dentro de casa? Dentro de casa acontecia. Minha mãe era tão carregada que dentro de casa acontecia. E a gente ia lá, e aí trazia a obreira que vinha na nossa casa. Cansei de chamar obreiros na igreja. E até mesmo pastores, que foram poucas às vezes, mas chegou a vir algum pastor, de vir fazer esse processo ali em casa e falar, olha, permanece firme, porque vai cessar isso vai acabar. Você está no processo de libertação. Então, era esse processo de libertação. Ou seja, terça e sexta, que você era preparado esse ambiente da libertação. E o que fazia? Era invocado. Havia uma invocação. Então, se preparava o ambiente, diminuía a luminosidade do templo, a pouca luz, os obreiros eram como é que se fala? Espalhado pela igreja ali, nos templos maiores.
até mesmo os obreiros vão de vestimenta branca para dar um ar de espiritualidade, de limpeza, de santidade. Então tudo isso é construído justamente para você acreditar que todo aquele processo há a aprovação de Deus. Então hoje eu consigo enxergar que aquilo não passa de um teatro, não é um teatro que seja mentira, mas que é programado para as pessoas enxergarem que ali é de Deus, que ali Deus está habitando. Então eu preparo todo o ambiente, eu preparo a luminosidade, os obreiros, os pastores, os bispos usam roupas brancas, pegam essa pessoa manifestada, trazem para cima do altar, fazem uma entrevista. Então esse tipo de ensinamento, esse tipo de ação que eu não concordava. Primeiro porque na minha cabeça estava expondo ali a vida da pessoa, né? E as pessoas não sabem separar. Ah, ali era diabo, aí a pessoa desce e você fica tipo pensando, não vou encostar nessa pessoa, né? Por quê? Porque você viu que aquela pessoa estava lá em cima, de repente aquela pessoa falou um monte de coisa, olha, vou matar, vou destruir, vou fazer isso. Então você não tem essa espiritualidade tão aflorada de falar assim, não, ali era o pastor, eu não vou ficar perto. Então há um pouco disso, dessa situação. Então as pessoas que iam buscar isso e eram convencidas por conta dessa manifestação, é muito difícil para ela entender que aquilo é errado, que Deus não está ali. Por quê? Porque ela chegou nessa condição, que era o meu caso. Por isso eu levei tanto tempo para enxergar. Acontece que a questão do tempo que eu levei para enxergar todos esses erros, eu não digo que a instituição ela é culpada 100%. Ela estava vendendo aquilo que eu queria ouvir. Ou seja, eu ia na segunda-feira na igreja porque eu acreditava que eu podia ter uma vida abençoada. Porque eu acreditava que eu podia ser cabeça e não cauda. Porque você aprende que quem serve a Deus dentro dessa instituição, quem serve a Deus tem que comer o melhor, tem que ter o melhor dessa terra. Tem que ter para emprestar e não tomar emprestado. Isso é muito difundido, muito divulgado e muito apregoado lá dentro. E isso é também um pouco do viés de teologia da prosperidade, né? Aquela questão de você tem que ser próspero para as pessoas verem em você Deus. Exato. Isso é muito forte dentro. Por quê? Qual que era a sacada, ou qual que era o exemplo? Olha o Bispo Macedo. O Bispo Macedo tem as mãos atrofiadas, pessoas que rejeitaram essas mãos e hoje tem que engolir, porque olha onde ele chegou, olha o tamanho da igreja. Se Deus não fosse com ele, a igreja não estaria em tantos países, né? Como se tudo que Deus aprovasse todas as coisas que eram feitas e são feitas lá dentro. Então a gente tinha que olhar para uma pessoa que até então, diante do mundo, das pessoas, era desacreditado, era um Zé Ninguém. Só que porque honrou a Deus, que tinha a sua vida ali derramada no altar, que sacrificava de verdade, olha só a vida dele hoje. Então essa referência, então eu falei, peraí, eu posso ser rico, posso ir para o céu, eu estou num lugar bom, é aqui. Os de Deus, ainda posso ser rico. E na realidade, lá quando a graça chegou na minha vida, foram esses os questionamentos. Eu falei, caramba, peraí, qual que é o maior milagre que poderia ter acontecido comigo? Eu ser curado de uma doença? É o meu casamento restaurado? Ou é a minha mãe curada? Não, o maior milagre que Deus pode conceder ao homem é a salvação. Então ele não precisava me dar mais nada. Eu já era grato por saber que ele não estava imputando a mim os meus pecados. Ou seja, ele morreu por mim. Senhor, obrigado. O que acontecer comigo daqui para frente eu vou ser grato. Se o Senhor me der, se o Senhor não me der, eu estou bem. Só que eu estava lá dentro e eu já estava casado de novo. Já estava à frente de trabalhos. Então eram muitas coisas, eram muitas atividades. Só que havia esse incômodo dentro de mim. E com o trabalho que nós fazíamos também, com relação a bairros, eu era responsável de um grupo, eu auxiliava um obreiro e era responsável de um grupo em um determinado bairro, de uma comunidade, que nós organizávamos ali um núcleo de oração. Então ali tinha 15, 20, quando tinha muitas pessoas, chegava ali a 30 pessoas. E aí estava com a minha esposa, estava com outros evangelistas que nos acompanhavam, e ali a gente fazia esse trabalho. Só que esse trabalho que eu já fazia ali, ele tinha algo diferente.
Por quê? Porque eu era orientado a fazer algo. Ó, você tem que chegar lá, faz a oração de fé, liberta, se manifestar, não entrevista, já manda embora o diabo e convida para vir para a igreja no domingo. E eu não fazia esse passo a passo que era orientado lá na reunião de evangelistas. Eu fazia o quê? Vinha um papel, uma folha que nós tínhamos que ler, eu ignorava aquilo, pegava uma mensagem de salvação lá do Novo Testamento, eu fazia uma leitura. Porque tinha um cronograma? Tinha um direcionamento. Todos os grupos, eles são direcionados com um determinado estudo. Você não tem autonomia. Não existe autonomia de você deixar Deus te usar e o Espírito Santo te usar para levar a palavra. Você é direcionado a levar aquela palavra. É assim na igreja, com os pastores, e é assim nos grupos. Então são vários grupos. Como eu falei, tem um grupo jovem, tem um grupo de evangelização, tem um grupo do presídio. Eles são separados. Embora sejam todos membros da igreja, mas cada grupo corresponde ali àquela área ali. Então, e como nós estávamos na evangelização, minha esposa era obreira, eu estava ali à frente do trabalho, evangelista, eu fazia tudo o que o obreiro fazia, inclusive oração de fé, de manifestar, de mandar embora. Eu só não queria o cargo, porque se eu tivesse o cargo, eu ia ter que ter um comprometimento com a reunião de obreiros, que era no domingo. Então a gente no meio que não tinha vida. Então ali a gente não tinha vida. E isso começou a ficar muito pesado. Porque a gente tinha acabado de casar, a nossa vida estava ali na igreja, a gente estava ali dando o nosso máximo, já tinha muitos questionamentos. Tem umas coisas nos grupos. Por exemplo, o obreiro ele é sempre visto pelo evangelista ou pelo membro como alguém superior. Por mais que não seja exigido, na prática não é assim que funciona. Então há uma autoridade natural. Por exemplo, você é obreiro, eu sou membro, eu vou falar com você. Ô, senhor Caio, nós vamos para o bairro hoje, é sempre um senhor na frente. Há essa hierarquia que ninguém faz questão de falar, olha, não precisa. E comigo era diferente. Quando as pessoas vinham falar comigo, principalmente as pessoas do meu grupo, muitos membros, outros evangelistas, o senhor Leandro, eu falei, por favor, me chame de Leandro. Por favor, não me chame de senhor, não. Eu quebrava essa hierarquia e ninguém fazia isso. E, na verdade, chamava até a minha atenção por isso. Não, senhor, tem que manter assim, senhor Leandro. E eu não fazia isso. A única pessoa que eu colocava o senhor na frente, ele era o pastor. Mas talvez por educação. Não era nem por espiritualizar aquilo. Mas eu não conseguia ver isso, porque eu não era melhor do que ninguém. Lembra que eu tinha passado por esse processo de encontro com Jesus? E eu estava estudando a palavra ali, ainda na Universal. Eu não sabia o que estava errado ainda, embora eu tinha algumas coisas. Mas, por exemplo, a minha forma de evangelizar no bairro na qual eu era responsável já era diferente. Eu levava uma palavra. Eu falava assim, olha só, independente de onde você está morando hoje, se você está desempregado ou não, você é pecador, você precisa de um Salvador. A mensagem minha já era essa. E eu não podia fazer isso. Eu não tinha liberdade para isso. Né? Então, de certa forma, existe essa hierarquia dentro dos grupos, embora ela não seja imposta, mas ela é exercida. Né? E tudo que é feito tenta se espiritualizar, justamente para mascarar essa questão dos erros. Sim. Então, olha, tem diabo, mas a gente vai orar em nome de Jesus, vamos fechar os olhos aqui e falar, Senhor, que o Senhor esteja aqui conosco. Então eu fecho meus olhos e espiritualizei aquele momento, ainda que a prática de entrevistar o diabo, de fazer o diabo subir, pular, rodar e falar número de CPF, não é isso que acontece lá, tá? Mas de perguntar todas essas perguntas para o diabo, você já espiritualizou esse momento. Então, se eu falei em nome de Jesus, agora é verdade. Então, tudo que é feito eles se espiritualizam, justamente para não dar essa conotação de erro, ou para a gente não questionar. E se você viu alguma coisa e foi questionar, as pessoas falam, cuidado, você está tendo maus olhos com a obra de Deus. Tá vendo aquilo ali? Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele vai prestar conta com Deus. Mas está errado. Você não pode questionar. Você tem que se sujeitar
ao erro. Então, em nome de fazer a coisa certa, não importa as coisas erradas que eu esteja fazendo. Eu vou fazer um evento para ganhar almas. Só que o evento foi feito com mentiras. Não, mas a gente está ganhando almas para Deus. Não importa as mentiras para chegar até o evento. Entende? Então, tudo é construído e espiritualizado para dar essa aparência de santidade. Entendi. Entendeu? Falando ainda sobre essa questão de mentiras, você acabou de comentar, você falou sobre os grupos evangelísticos que a Igreja Universal tem. Existe alguma estratégia quanto à venda de jornais? Os jornais, ele funciona. Sempre vou ter que voltar, tá? Para poder te responder. O jornal, ele funciona como um instrumento de evangelização. É um instrumento hoje, Leandro, né, todo esse período fora, eu vejo como um instrumento de limpar o que se falam da Universal. Então, eu pego o jornal, coloco os testemunhos ali, coloco pessoas que tiveram suas vidas transformadas. E esse jornal, dentro da reunião, como é que ele é feito para poder a gente ter acesso a esse jornal? Esse jornal, ele é condicionado a uma oferta. Então, olha, você que quer abençoar a obra de Deus, você vai dar uma oferta, você vai pegar um jornal. Caio, quando eu estava lá, era R$2 o jornal. Se você vai dar uma oferta de R$10, pega 5 jornais, fique um para você, depois você dá para alguém e deixe 4 aqui para a gente evangelizar. Então o jornal, ele era pago na própria igreja. Então a oferta ali era destinada um valor só para o jornal, que é até dividido isso lá dentro, tem essa hierarquia da oferta. Ora era pedido no mesmo momento, ora era pedido a oferta e depois a oferta da evangelização, a oferta do envio. Aquela pessoa que não estava inserido num grupo, que é aquela pessoa que tem até bom coração e falou assim, não, vou abençoar, vou comprar jornais. O cara ia lá e comprava 200 jornais, um fardo, 250 jornais. E fazia oferta lá, aquele jornal era destinado lá para evangelização. Quando nós saíamos para as ruas para poder fazer essa evangelização, nós tínhamos os jornais. Então a gente convidava, falou assim, de fazer um convite para você ir na igreja no domingo, você está passando por alguma situação, fazia uma oração ali com a pessoa, dava o jornal, falou, dá uma lida e vamos com a gente. Então, de certa forma, esse jornal ele era comercializado ali dentro, né? Inclusive pastores e bispos das maiores igrejas tinham um certo comissionamento sobre a quantidade, isso não é falado, mas era notório isso. Tinha comissão, então? Certamente, sim, comissão que tinha sobre o número de jornais. Porque a ênfase na distribuição daquele jornal era muito grande. Como eu falei, tudo tinha que ser espiritualizado. Então, pessoal, a gente precisa ganhar almas. A gente precisa ganhar almas. Então, a gente precisa de jornal e a gente está sem jornal. E o jornal estava lá no estacionamento. Só que eles queriam que nós pagássemos aquele jornal. Fora isso, você tinha também essa questão de você ouvir isso. Então vamos lá, eu estava na reunião ali da igreja, do templo, e aí acabava aquela reunião. Aí a gente ia para a reunião de evangelista. Aí olha só, o que acontecia no meu caso. Eu era evangelista, eu não queria o cargo de obreiro. E sempre que eu era chamado para o CPO, que era o curso preparatório para obreiros, eu falava, não quero. Mas só que eu já fazia tudo, eu não saía da igreja. Minha esposa era obreira. A minha esposa chegava antes de mim na igreja, vinha sozinho para a igreja, para assistir a reunião de obreiro. Depois a minha esposa participava da reunião no salão. E depois minha esposa ia participar da reunião de evangelistas, porque estava comigo. Então, a manhã dela era tomada, amanhã até o início da tarde, que era o final ali da reunião de evangelistas, que acontecia, mais ou menos por volta de 1h30, e depois nós saíamos para poder fazer o trabalho, fosse na rua, fosse em um orfanato, asilo, ou fosse um trabalho que era do agente da comunidade, que eu até mencionei no outro vídeo com você, que eu fazia parte. Então, a gente não conseguia nem almoçar. O almoço jogava a comida para dentro em 10 minutos. Tinha obreiros evangelistas que, sem condição financeira, ficavam com fome. Nossa! Ficavam com fome. Se não tivesse uma vaquinha ali entre os evangelistas de comprar um pãozinho, um friozinho, um refrigerante ou um suco, esse cara não ia comer nada, porque ele não tinha dinheiro. Eu, particularmente, cansei de ajudar um colega, não vou mencionar nome aqui, mas cansei de pagar comida para ele, porque ele não tinha.
Só que chegou uma hora que começou a ficar pesado para mim. Só que ele ficava o dia inteiro na igreja. Porque na cabeça dele, eu estou fazendo a obra de Deus, Deus vai me abençoar um momento. Era um tipo de sacrifício? Era um sacrifício. Essa palavra sacrifício, ela faz muito sentido na Universal, né? Você imaginar que como eles espiritualizam tudo que eles vão fazer, tudo é espiritualizado. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo muito curioso aqui. O meu grupo era o agente da comunidade. O meu grupo tinha aproximadamente 15 pessoas. Um pouco mais, um pouco menos, mas 15 pessoas. Na época, eu não era casado, logo que eu entrei para o agente da comunidade. E foi feito um propósito pela vida sentimental, porque tinha algumas mulheres no meu grupo que já estavam achando que ia ficar para titia. Então vamos fazer um propósito com Deus pela nossa vida sentimental? Uma pessoa, um obreiro deu a sugestão. Falei, vamos, né? Eu tô tranquilo, eu não tô querendo um relacionamento. O que esse obreiro fez? Pegou não era uma garrafa, era um recipiente, encheu de azeite. E todos nós pegamos o nosso nome, escrevemos no papel e colocamos dentro daquela recipiente e ia ficar na casa de uma pessoa a cada X tempo. Então vamos lá. Como a gente se encontrava todos os dias, hoje vai ficar com o Leandro, aí o Leandro entrega na quarta-feira, quem vai pegar na quarta? E a gente ia espiritualizando aquilo. Ou seja, vamos orar aqui, Deus, abençoa cada nome aqui, tal. Então assim, a gente espiritualizava isso. Quando você olha isso, você acha que é algo agradável. Que é algo agradável não, é algo que vai beneficiar única e exclusivamente você. Então, de certa forma, é uma coisa boa, que aparentemente tem a aprovação de Deus. Não que seja errado orar pela vida sentimental, não é isso. Mas tudo é espiritualizado. Então aquilo ali que havia um certo sincretismo, um certo feitiço ali, de achar que aquele azeite iria dar essa conotação espiritual, que Deus ia agir porque a gente estava ali todo mundo orando naquele recipiente com azeite que Deus iria abençoar, isso é muito forte dentro da Universal. Tudo é feito dessa forma. Então, quando você vem dessas práticas, e até você pode não concordar, mas porque você vê um ou outro dando testemunho, você acaba autenticando aquilo que não é bíblico. Aquilo que acaba sendo misticismo, heresias, que são criadas pelos próprios pastores e bispos da Universal. Entende? Mas tudo vem de um direcionamento, de cima. Então, se ao mesmo tempo que no grupo, nós fizemos isso no nosso grupo, por exemplo, o dizimista vai ser consagrado no domingo. Lá em cima do altar da Universal, em cima da mesa, vai ter um vidro imenso com azeite, ou então mesmo com suco de uva, que representa o sangue, e ali você vai deixar a aba do envelope, ali você vai colocar, sabe, você vai tocar naquilo, aquilo ali vai ser ungido a sua cabeça, seja o azeite, seja o suco de uva representando o sangue, você vai receber essa consagração e Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, Deus vai te devolver aquilo que você está retribuindo a Ele. Então há toda essa prática, toda essa espiritualização de coisas e elementos que as pessoas acabam sendo reféns daquilo porque acreditam que por estar sendo feito em nome de Jesus, que está sendo aprovado. Então esse é o grande, então você acaba se deixando escravizar por aquilo, lógico, porque você tem interesse naquilo, né, de você receber e ser abençoado por aquilo. Leandro, como que funciona a fogueira santa? Tá, vamos lá. Eu vou te contar um episódio no qual eu presenciei na João Dias, que era a catedral que eu frequentava, que era uma das principais. E é um testemunho, que na verdade ele é um testemunho. Ele foi uma pessoa que foi colocada para falar, para autenticar a fogueira santa, para fazer com que as pessoas não errassem no seu sacrifício. Uma senhora foi levada ao altar e perguntou para ela quantas fogueiras santas ela já tinha participado. Ela falou, olha, participei de uma, duas, mas teve uma que eu não participei. E eu errei no altar.
Eu errei, bispo, eu errei no altar. E o bispo, tá, você errou, mas o que você fez na primeira? Ah, a primeira eu vendi algumas coisas, gerei o meu sacrifício e coloquei no envelope. E a segunda? A segunda eu vendi algumas coisas, vendi alguns objetos pessoais e coloquei no altar. E essa terceira, ela não participou. O filho dela estava preso. O filho dela havia sido preso. E foi no mesmo período da Fogueira Santa. E aquele valor que ela tinha destinado para participar da Fogueira Santa, ela pegou e pagou o advogado para que o filho dela fosse solto. Ela pegou o valor e pagou o advogado. O advogado conseguiu tirar o filho dela. Na semana seguinte, assassinaram o filho dela. Essa senhora estava falando sobre isso em cima do altar na João Dias, em prantos, falando que errou com Deus, que ela reteve o sacrifício dela, que ela não deu tudo dela, ela reteve. E ela atribuiu o fato de não ter ido para o altar, para o sacrifício perfeito, e o filho dela foi assassinado. Como é que eu vejo isso? É uma forma de manipular, e ainda manipular colocando medo nas pessoas. O mesmo Deus que essas pessoas conseguem surpreender com uma boa oferta, com um sacrifício, ainda que você venda tudo que você tenha e coloque, você nunca vai conseguir fazer o perfeito sacrifício. Hoje eu sei disso. Mas ainda naquele momento que eu não tinha esse conhecimento, aquilo para mim foi chocante. Porque o que fez dentro de mim? Falei, cara, eu não posso errar. Eu não posso errar. Essa mulher errou e aconteceu o que aconteceu. Ou seja, atribuiu o filho dela ter sido assassinado a ela não ter manifestado a fé dela lá em cima do altar. Então, e eu também vi pessoas dando testemunho que chegou lá sem nada e conseguiram, e hoje tem um patrimônio. Mas isso, Caio, é uma minoria. As pessoas perguntam para mim, você está falando, mas e as pessoas que são abençoadas? Eu falo para ela o seguinte, vamos inverter. Quem seria o carro-chefe da instituição com relação à vida transformada e vida abundante? São os membros ou são os obreiros? Quando você vai olhar para a vida dos obreiros, você não tem essa autenticação de vida abençoada, de janelas abertas. Pelo contrário, você tem mau testemunho, você tem pessoas, obreiros ali, minha esposa que sabe dizer muito bem, que com nome sujo, que pegava dinheiro emprestado e não pagava, são más pagadoras, não pagam, mas estavam ali falando, orando pela vida material das pessoas. Só que elas não viam essa materialidade na vida delas. Então, quando você, amigo, que for questionar sobre os que são abençoados e os testemunhos daqueles que conseguem, primeiro olhe quem seria a referência. Todos os obreiros. Depois os membros. Agora, por que algumas pessoas são abençoadas? E aí você vai descobrir uma coisa nessas pessoas. São pessoas inquietas. São pessoas que não param. São pessoas que têm força de vontade. Que chegaram no lugar, que canalizaram nela isso que elas já são, que foi espiritualizado e ela acreditou que o que ela fizesse ia dar certo. Mas é uma minoria, não é a maioria. Então, a Fogueira Santa e os testemunhos que são colocados, primeiro, quando você coloca um mau testemunho, como essa senhora que perdeu o filho dela e atribuiu a morte do filho dela a ela não ter colocado o sacrifício perfeito no envelope, no altar, esse testemunho esse testemunho, na verdade, que deu errado, ele está autenticando que a Fogueira Santa é algo real. Que se você fizer certo, vai dar certo. E aquele testemunho que o cara não tinha nada e hoje tem um carrinho melhor, uma casa melhor, e até de repente tem empresas. Esse cara, ele nunca foi um cara acomodado. Então você percebe isso nas pessoas. Pessoas inquietas. Como é que eu respondo hoje para essas pessoas que me questionam nesse sentido? Primeiro, eu falo, nunca você pode evidenciar a vida espiritual de uma pessoa pelo exterior dela, mas por aquilo que ela é, por aquilo que ela reflete, por uma pessoa que tem uma vida que seja desprendida, primeiro, de coisas,
e que se doa pelo próximo, a forma piedosa que ela vive a vida dela, a forma com que ela abençoa aquele que nada pode dar para ela. Essa seria a melhor forma de você avaliar, porque Deus manda a gente amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós. Mas o que eu faço nesses encontros e principalmente nessas campanhas? Deus vai tirar da mão daquele incrédulo e vai pôr nas suas mãos. E você não é convidado a orar pela pessoa que não é de Deus, mas você é chamado a fazer um sacrifício para que Deus tire da mão do incrédulo para dar para sua mão. Porque aquele incrédulo ou aquela pessoa que não tem compromisso com Deus não merece. Mas porque você está sendo obediente, você merece. Ou seja, esse sacrifício as pessoas atribuem a elas e principalmente quando elas dão testemunho, elas não estão dando testemunho de Cristo, estão dando testemunhos dela. Porque elas sempre vão falar, eu fui vender latinha, eu fui vender tudo que eu tinha, eu gerei o meu sacrifício, eu fiz o perfeito sacrifício e eu consegui aqui alguma coisa. Mas é uma minoria, não é a maioria. E essa senhora, ela serve muito para isso, de falar, meu Deus, como pode? Como pode um Deus que puniu, né, a pessoa porque ela amou o filho dela? Ou seja, ela fez o que fez, não pensando em errar ou que o filho dela fosse ser assassinado, mas eu amo meu filho, eu não quero ele preso naquele lugar. E ela foi lá e pagou. E na época, esse bispo, eu não me recordo agora o nome dele, mas ele disse o seguinte: se a senhora tivesse deixado Deus agir na vida dele, se a senhora tivesse vindo para o altar e sacrificado, e a senhora tivesse deixado Deus agir na vida dele lá dentro, que Deus ia usar alguém lá dentro para poder, né, salvar ele, a senhora não teria perdido seu filho. Ou seja, você acaba assassinando de novo o filho daquela mulher, porque coloca mais culpa nela. Ou seja, as pessoas, elas ficam com medo de errar, porque sempre que elas errarem, Deus vai punir. Vai acontecer alguma coisa de mal. Você não fez o sacrifício perfeito? Vai acontecer alguma coisa com sua família, com sua saúde, com seu emprego, com a sua casa. Alguma coisa vai acontecer. Assim é com a fogueira santa, assim é com o voto, assim é com o sacrifício, assim é com tudo. Ou seja, ela tem que estar com a vida dela, ou seja, a vida dela representada naquilo que ela tem, naquilo que ela dá. E ali Deus vai autenticar a fé dela, a vida dela, vai abençoar ela. Leandro, existe alguma estratégia nessa igreja quando se trata de venda de ingressos? Por exemplo, o filme Nada a Perder, do Edir Macedo. Como que funcionou a venda desses ingressos nessas instituições da Igreja Universal? Caio, vamos lá. Quando o filme Nada a Perder saiu, o primeiro, foi bem no processo meu de desligamento da igreja. Só que eu peguei os 10 mandamentos. Então foi exatamente a mesma estratégia. O que aconteceu nos 10 mandamentos? Vamos preparar um filme que vai servir para ganhar almas. Lembra que eu falei que tudo eles espiritualizam na Universal para dar base naquilo que eles estão falando? Então eu preciso autenticar com uma verdade, ainda que essa verdade seja mentira, mas eu vou autenticar com essa verdade para poder mostrar que Deus é com a gente. No filme dos 10 mandamentos, nós saíamos da reunião de membros e íamos para a reunião de evangelistas. E ali na reunião de evangelistas, assim também como no templo, ali no culto que é aberto a todos, era falado, vamos fazer esse filme porque vai ganhar almas e tudo mais, e a gente está juntando, vai dar sua oferta para esse projeto. Quando nós íamos para evangelização, os evangelistas, a mesma coisa. Nós precisamos fazer um movimento para poder fazer dinheiro, para a gente comprar os ingressos, para a gente evangelizar. Então, a igreja, ela fez esse movimento nos grupos. Por exemplo, você chegava na igreja, você é membro, chega na igreja na quarta-feira. Lá embaixo tinha a galera da evangelização e o grupo jovem, um concorrendo com o outro para poder vender os ingressos. Então, eu, na época... Tinha uma meta? Tinha uma meta. Eu mesmo peguei um bloquinho com 30 ou 50. Eu sei que eu não consegui vender, eu comprei. Inclusive, eu sujei meu nome. Você comprou? Eu comprei para poder cumprir com essa meta. Nossa. Porque é o seguinte, quando você está num grupo,
quando você está num grupo e você pega o grupo jovem que é grande e você tem um grupo, aí sempre eu vou falar, eles espiritualizam tudo. Vai ter o grupo Caleb, o Gideão, o Leão da tribo de Judá e assim vai. Os grupos são divididos com esses nomes. Cada grupo vai ter você tem X ingressos para vender. Como que o grupo A vendeu 100 e você chega lá e fala 2? Eles têm fé, vocês não. Você tem que ter fé. Então, vamos cobrar. Então, as pessoas se movimentavam nesse sentido. Teve gente que comprou do seu próprio bolso, teve gente que conseguiu vender. A igreja, ela comprou, assim, boa parte dos ingressos. Tanto é que eu fui assistir os 10 Mandamentos no cinema umas 4 vezes. E nenhuma eu paguei o ingresso. Quer dizer, eu paguei um bloco de ingressos, né? Mas os ingressos que me chegaram à mão depois que eu assisti, levei minha família, levei minha mãe, minha avó, levei todo mundo, ninguém pagou. O ingresso era gratuito. Inclusive, tinha pessoas do grupo jovem no próprio cinema perguntando para as pessoas quem que elas queriam. Então, como eles espiritualizam? Lembra que eu falei? Eles espiritualizam. O filme é para ganhar almas. Aí o que eles sacaram? A gente precisa de um testemunho desse filme para dizer que está dando certo. Aí pegaram o testemunho de uma pessoa que supostamente voltou para Deus por conta do filme. Eu assisti o filme no cinema. O filme mexeu comigo e no domingo eu já estava na igreja, agora eu voltei e eles começaram a colocar esse tipo de pessoas, desse movimento. Se você me perguntar se é verdade ou mentira, sinceramente, eu não sei. Aconteceu deles colocarem essas pessoas. Mas lembra que eu te falei que eles espiritualizam e o errado para justificar uma alma vale mais para ganhar uma alma, então não importa o meio pelo qual a igreja e por via da Rede Record, eles fizeram todo aquele movimento de falar que o filme era o mais assistido do Brasil. Eu vi no jornal isso. Eles cansaram de colocar. Mas sabia-se que não foi o filme mais assistido. Primeiro que as salas estavam vazias. Você presenciou isso? Eu presenciei as 4 vezes que eu fui. Então não estou falando que me contaram, eu estava lá, eu vi. E eu comentava, porque na época eu já estava inquieto com as situações. Só que a minha esposa ainda não. E eu questionava a minha esposa, falei, como é que pode? Porque minha esposa não estava nessa sintonia minha. E se eu tivesse saído, eu tinha perdido o meu casamento. E eu não podia perder o meu casamento, não agora, porque eu estava no meu 2º casamento. Entende? Então eu falei, poxa, peraí, eu engoli muito sapo, viu? Eu engoli muito sapo. Fui 1 ano para a igreja ainda contrariado, não aceitando mais aquele tipo de pregações, nada mais. Então eu saía de lá, chegava em casa e ia buscar alguma pregação para ouvir a palavra de Deus, ia na leitura. Então, como a minha esposa não tinha visto, eu questionava para ela. Falei, olha só, como é que pode? Olha o que o jornal está falando. Olha o que eles estão falando. Olha o que os bispos estão falando. Somos o filme mais assistido do Brasil. Quantas vezes a gente foi para o cinema? Ah, mas é para ganhar almas. É para ganhar almas. Então, justifica uma mentira para ganhar almas. Então, se eles não tiveram a menor cuidado de falar a verdade com relação a um filme que todo mundo viu que as salas estavam vazias, como é que eu vou dar credibilidade a alguma coisa que eles fazem? Uma das coisas, Caio, que também contribuiu para minha esposa olhar, né, por esse prisma no qual eu estava trazendo para ela sobre as nuances da graça, o que era a graça, porque eu também não tinha profundidade nisso, eu estava aprendendo, mas eu já não compactuava com muitas coisas da Universal. Eu não lembro se eu comentei na outra vez que eu gravei com você, mas nós fomos uma vez numa vigília que antecedia a Fogueira Santa, que sempre que vai ter Fogueira Santa é dividido, vai ter vigília para os grupos, para os obreiros, justamente para trabalhar ali esse movimento para que ninguém erre no seu sacrifício, para que as pessoas deem o seu tudo. Nós fomos na João Dias e encheu, que veio obreiros de toda São Paulo. Tá? O convite foi todos os obreiros de São Paulo, interior, tal, venham, porque nós vamos ter uma vigília na João Dias. Encheu a nave principal, que dá ali 6.000 pessoas, e ainda encheu a igrejinha, que é um anexo, que cabe mais umas 2.000 pessoas. Encheu os 2 lugares. Como a gente chegou muito próximo do horário, e já estava cheio e não tinha lugar, a gente foi para a igrejinha. Nesse processo da igreja aqui para lá, dá mais ou menos uns 400, 500 metros
dentro do estacionamento da igreja. Aí a gente chegou, sentou, a semana inteira ouvindo falando de fogueira santa para não errar. Chega lá, a vigília, que eu achei que era para cuidar dos obreiros, foi só falando de fogueira santa o tempo inteiro, fogueira santa, fogueira santa. Caio, deu 15, 20 minutos, eu levantei para minha esposa e falei, eu vou embora. E ali ela falou, eu também vou. Você foi embora do culto? Fui embora. Porque para ficar ouvindo uma vigília a madrugada inteira falando de fogueira santa, colocando testemunho de novo, e sabe aquelas coisas? Tipo assim, ó, não erra, não erra. E eu lembro que na época a gente foi todo mundo com a camiseta verde. Nem lembro por que tinha que ir de verde. E quando a gente estava voltando para ir pegar o carro no estacionamento, minha esposa também já estava cansada. Só que ela não dava o braço a torcer. Ela tinha medo do que eu estava descobrindo. Ela tinha muito medo de falar assim, o Leandro vai se perder. Porque é isso que você ouve, você vai se perder. E eu falei para ela, parei bem no meio do estacionamento lotado. Eu falei para ela assim, deixa eu te perguntar uma coisa, amor. Olha, e vê quantos carros você consegue identificar que valem mais que 100 mil reais. Lembra que eu te falei sobre os obreiros deveriam ser aqueles que autenticariam essa teologia da prosperidade? As janelas abertas, ou seja, as empresas não teriam que estar na mão daqueles que eram de Deus? Eram obreiros. A vigília era de obreiros. Só tinha obreiros de toda São Paulo. Caio, dava para contar no dedo de uma das mãos carro que custava mais que 100 mil reais. A maioria, carros populares. E carros velhinhos. Aí eu falei para ela, você está vendo? Não faz o menor sentido a gente acreditar nisso daqui. Nisso que é apregoado aqui. Não há um reflexo? Não fazia sentido. Só que ainda ela não despertou ali. Mas eu fui colocando pulguinha atrás da orelha dela e ao mesmo tempo levando a graça, levando a palavra. Então o primeiro a perceber isso foi você? Sim, eu percebi 1 ano antes. Né? Primeiro, naquilo que eu te falei, quando as minhas orações não eram mais aquelas orações intrépidas. Eu cansei de colocar a mão na cabeça de uma pessoa para orar por ela e achar que eu estava fazendo bem. E fechar os olhos ali no momento, pedir para ela fechar os olhos, falar, Deus, repreende todo o mal e o Senhor vai abrir uma porta para essa pessoa, porque se o Senhor não abrir, eu prefiro morrer. E fazer essa oração de falar assim, o Senhor tem que abrir, porque sou eu que estou orando, o Senhor está vendo o que eu estou fazendo. Eu estou aqui, olha só, é madrugada, eu abdiquei da minha família, o Senhor tem que honrar o meu sacrifício. Eu estou aqui orando por essa pessoa, tem que acontecer. Quando a minha oração não era mais assim, eu falei, peraí, como é que eu posso fazer isso? Estou falando do Criador, do céu e da terra. Como é que eu posso fazer essa exigência dele? Como é que eu posso exigir isso dele? E eu pedia perdão, só pedia perdão. E falava, Deus, obrigado, obrigado. O Senhor sabe de todas as coisas. A gente saiu quase com uma mão na frente e outra atrás, devendo parcelas do carro, 8 ou 9 meses de aluguel atrasado. E a gente numa igreja que pregava prosperidade. E a gente fazendo tudo certo, dando oferta, sendo dizimista. E aí aquelas pessoas vão falar, você não fazia de coração. Querida, tanto fazia de coração que eu estava sacrificando ali a minha vida para outras pessoas chegarem lá também. Só que chegou uma hora que eu comecei a questionar isso. Eu falei, tem coisa errada. Eu estava levando para as pessoas uma palavra de paz. Olha, hoje você está assim. Eu não sei se você vai sair daqui dessa comunidade, dessa casa simples, mas Deus ele quer te salvar. Mas você precisa entender que você é pecador. Então, eu mudei com relação a isso. E nesse momento dessa vigília que teve na João Dias, só para obreiros, que eu questionei a minha esposa sobre os carros que estavam ali no estacionamento, que a mensagem que é pregado não condizia com a realidade, ali seria o carro-chefe. Então, mais do que as pessoas darem testemunho, é você olhar para os obreiros e falar assim, aquele obreiro mora num condomínio, aqueles obreiros moram no condomínio mais caro de Alphaville, no condomínio mais caro de Moema, ou seja, você vai dividir os obreiros, todos morando bem. E não é a realidade. Então você vê que essa teologia funciona para um, mas não é para todos. É uma pirâmide? É uma pirâmide que beneficia somente o principal, o cabeça. Então quando a gente fala sobre, hoje, entendendo todo o movimento, o que me incomoda e por que eu me propus a dar a minha cara e aparecer como você me convidou para vir aqui,
até por conta, né, do trabalho que a gente vinha fazendo. Por que eu me prontifiquei? Porque servir a Deus não nos garante vida fácil e nem garante uma vida próspera. Mas ela traz paz. Você vai ser rico? Não sei. Deus pode fazer? Claro que pode. Mas todo mundo vai ser? É a receitinha do bolo? Ó, vende tudo que você tem, dá tudo que você tem e Deus vai te dar muito mais. E você está fazendo isso, tem amor nisso aqui que você está fazendo? Ou você está dando para aquele que tem mais do que você e pode te dar? Então, qual que é a tua motivação em dar? Não é dar para depender de Deus, mas porque você sabe que Ele pode te dar muito mais do que aquilo que você deu. Então, essa usurpação da glória começou a me incomodar. E aquele tesouro que eu havia encontrado no campo, né, eu falei, cara, eu quero que as pessoas conheçam isso, eu quero que as pessoas recebam isso. E aí a gente criou inimigos, né, pessoas que familiares que acabou excluindo a gente do convívio, de redes sociais, inclusive, dessas coisas. Colegas, amigos que nós tínhamos que também passaram a não mais, a gente nem tem mais contato hoje, porque eu virei um inimigo. E existe um preconceito quanto a isso, porque algumas pessoas falam assim, se ele saiu dessa igreja é porque ele fez alguma coisa errada. Existe alguma coisa, algum vínculo quando se trata sobre esse assunto? Certamente. No meu canal, quando eu posto o vídeo, ainda que eu esteja falando a verdade, alguém vai fazer um comentário e vai dizer o seguinte: ele saiu porque ele não conseguiu nada, porque é um fracassado, porque traiu a esposa, porque fez alguma coisa de errado. Por quê? O que eles fazem, os bispos e pastores? Eles justificam exatamente dessa forma. O bispo fulano de tal traiu a esposa e a partir de hoje ele não é mais bispo da instituição. Aí esse bispo pega e sai. Então, quando eles veem que uma pessoa saiu, eles não admitem que você possa estar dando certo aqui fora e que você esteja com Deus. Porque eles acreditam que você tem que sair quebrado e tem que se quebrar e tem que sair para o mundo. Só que não é verdade. Então, até mesmo isso que eles tentam autenticar de que quem sai está mal, porque essa pessoa vive somente naquele universo da Universal. Então, naquele universo da Universal, o filme dos 10 Mandamentos é o mais visto do Brasil. E o filme Nada a Perder, que você me fez a pergunta, seria um filme que iria ganhar almas. E eu acredito que... Porque é o universo daquele mundinho. Não existe vida fora dali. As pessoas elas ficam presas, inclusive, elas não têm a liberdade de fazer uma leitura espiritual de alguma pessoa que faz um bom trabalho. A mensagem de um pastor reconhecido no Brasil, não esses que pregam prosperidade, mas uns que fazem um trabalho para o reino de Deus. Entende? Então essas pessoas, se elas são levadas a fazer a leitura, por exemplo, de um pastor que seja de uma igreja renovada, ela é indagada ou é orientada e fala assim, ó, cuidado para não misturar os vinhos, porque você vai ter confusão aí. Então cuidado. Então aquilo se torna algo ruim. Então eu não vou buscar a verdade. E quando eles falam, confiram na palavra aquilo que vocês receberam aqui, não é confiram para questionar, é confiram para concordar. Então, o que a gente leu para vocês aqui, chegue em casa e leia e continue concordando. Porque se você chegar em casa e falar, caramba, peraí, mas o que ele falou lá não condiz com todo aqui. Até me fugiu a palavra. O texto, o antes, o depois, eu vou pegar somente o contexto. Então eu não tenho contexto. O que ele falou lá não tem contexto disso. Então, peraí, não faz sentido. Aí eu volto para o pastor e falo, pastor, o que você falou aqui não é isso. Vai na sua fé. Você não tem fé para fazer, não faça. Ele não vai falar, olha, você tem razão. Então ele tenta justificar o erro dele a partir da Bíblia, falando, se você não aceitar isso, então aí é sua fé. É sua fé. Ou seja, você não está bem. Questionar não pode. Você não pode questionar. Só aceitar. Aceitar. Porque se você for questionar, você já é taxado como
que está tendo maus olhos. Um incrédulo. Não um incrédulo, Caio, mas que você está tendo maus olhos com a obra de Deus. Então eles colocam esse fardo da obra, da causa, que a causa é ganhar almas. Então você acaba ficando, sabe assim, entre a cruz e a espada. Ou você aceita, engole, que foi o que eu fazia e fiz durante muitos anos da minha vida, ou você questiona e fala, não, tem vida lá fora, eu vou buscar essa vida. E ainda só para... Muitas pessoas que saem da instituição, que saem porque na realidade elas nunca pertenceram. Saiu um bispo há algum tempo que era na hierarquia da Universal, inclusive no livro Nada a Perder está falando isso. Quando ele saiu, no livro menciona que se o Edir Macedo morre, ele assumiria a igreja no mundo, no Brasil e no mundo. Só que ele foi descoberto traindo a esposa, né, e uma série de coisas. Ele confessou isso diante lá dos pastores. Ele simplesmente saiu, não se sujeitou mais à disciplina da igreja. Ele saiu, ele abriu uma igreja e ele está arrebanhando ali não só fiéis, mas como pastores que sabem que ele saiu de lá pelo erro que ele saiu, mas a doutrina e o ensino é o mesmo, ou seja, abriu uma filial. E não só ele, como outros. Eu conheço alguns que saíram por conta de pecado e outros que não saíram por conta de pecado, mas que não se sujeitavam mais àquela autoridade. Entende? Porque estavam sendo explorados e eles não me sujeito mais a isso. Eu vou montar uma igreja. E ele montou uma igreja também. Então, tem aqueles que saíram por conta de pecado, tem aqueles que saíram por não concordar e não se sujeitar mais. E por identificar que a igreja, ela, se eu falo se perdeu, parece que ela nasceu certa. Uhum. Então, a igreja, ela simplesmente está tão escrachado o erro dela, principalmente na questão de dinheiro, de desvios de finalidade, né? De empresas em nome de bispos, está aí para pesquisar. Então, você não precisa acreditar em mim, basta você pesquisar emissoras de rádio, de televisão, time de futebol, banco. Aí você pergunta, pô, mas isso acrescenta o que no reino de Deus? Entende? Então, esses que não se sujeitam esses bispos e pastores saíram, porque não se sujeitam mais à autoridade do líder maior, ele montou uma igreja. E ele também está fazendo a mesma coisa. O mesmo processo, as mesmas coisas. Um pastor que começa a ter muitos filhos na Igreja Universal, é um problema? Primeiro que a orientação não é ter filhos. Tá? Acontece que no início da igreja, lá no início, não havia uma proibição. Não havia uma proibição. Então, alguns bispos mais antigos, eles têm filhos. Inclusive filhos que se tornaram pastores. Mas, de uns anos para cá, de uns 15, 20 anos para cá, essa questão do filho é algo muito forte dentro da instituição. Por exemplo, o pastor, quando jovem, assim, quando iburde, na verdade, né? Quando ele está iniciando ali, que ele está espelhando algum bispo, está sendo auxiliar, desde cedo ele é orientado a que ele não tenha filhos, para que ele gere filhos espirituais ou que ele adote. Por quê? Filhos espirituais, não precisa explicar. E quando você adota, de certa forma, você está livrando aquela criança de uma vida ruim. Sofrimento e tudo mais. Então você vai adotar, você está salvando ela, nos dois sentidos. Salvando do mundo e salvando para Deus. Ou seja, está espiritualizando uma adoção. Então há fortemente esse apelo, não tenha filhos. A figura do Bispo Macedo, cansei de vê-lo falar, para que também os membros não tivessem filhos. Mas aqui não há uma proibição. Para os pastores há uma proibição e até uma exigência velada de vasectomia. Alguns que têm mais a eloquência na fala, que se torna de repente um bom arrecadador para ter o seu salário aumentado, para ter ganhos maiores, ele se sujeita àquilo. Tanto é que hoje você vê muitos pastores que saíram processando a instituição por conta dessa vasectomia. A igreja fala que não obriga, mas de certa forma aquele que não faz, ele é jogado para o fim da fila, até que ele comece a se sujeitar
aquilo. Então há essa obrigatoriedade que não é obrigatória. Então assim, de certa forma, a gente não obriga ninguém, mas você não vê o crescimento daquela pessoa. E você vai pegar de uns anos para cá, como eu falei, de 15, 20 anos, você vai ter alguns bispos aí que foram levantados, ordenados a bispos há 5, 6 anos, que eles não têm filhos. E você vai ver ele com um cachorro, sempre um cachorrinho ou um papagaio, para alguns é assim mesmo, papagaio, tá? Cachorro, papagaio, você vai ver que o cachorrinho a raça custa 5, 6 mil reais. Nossa. É. Aí eu te pergunto, qual que é o amor dessa pessoa para o reino de Deus? Quando você demonstra. E assim, eu estou falando porque eu estou vendo. Ninguém precisou me contar. Então, se você entra na rede social de alguém, de algum bispo ou pastor da Universal, você vai ver aqueles cachorrinhos lá que parece mais, né, um bebelozinho de luxo. Eles não têm filhos. Eles vão espiritualizar dizendo que estão gerando filhos espirituais. Estão abdicando sacrifício. Ó, eu estou me negando a ter um filho meu, né, próprio, para mostrar para Deus o quanto eu amo. Então, ó, eu não tenho filho porque eu estou mostrando para Deus o meu amor para com Ele. Eu estou sacrificando a minha vontade. Eu estou espiritualizando essa decisão. Também eu não quero adotar, porque talvez adotar dê dor de cabeça, dê trabalho. Mas a orientação para que todo mundo veja, para inglês ver, é: não tenha filho, adote. Então quem não adota tem esses cachorrinhos, esses bebelozinhos de luxo. E isso era uma coisa que, como eu cresci vendo, eu tive muita dificuldade. Hoje eu tenho um filho, mas quando eu e a minha esposa ainda lá dentro, a gente, antes de iniciar o namoro, eu falei para ela: eu preciso falar uma coisa para você. E antes da gente iniciar o namoro, ela falou: poxa, eu também preciso falar algo para você. A gente já vinha conversando algumas semanas ou meses. Eu falei: olha, é o seguinte, estou vendo aqui que a nossa conversa está caminhando para um lugar e eu não tenho o desejo de ser pai. Ela falou: que bom, eu não tenho o desejo de ser mãe, justamente por conta dessa doutrina. Ó, eu quero filhos espirituais. E aí quando aconteceu, a gente acabou sendo um choque pra gente, mas hoje a gente entende todo o propósito de Deus na vida da gente. Leandro, eu vi um vídeo na internet onde havia um homem, ele estava ali sendo entrevistado, e ele disse que tinha se arrependido de não ter pego ali o jornal da Igreja Universal. E ele falou que por ele ter feito aquilo, aquelas coisas ruins estavam acontecendo na vida dele. Você acha que essas entrevistas têm como propósito principal mostrar para as pessoas que a Igreja Universal é a igreja bíblica, é a igreja que as pessoas devem estar? É legal, Caio, essa pergunta. Eu recebi provavelmente esse vídeo que você esteja mencionando. Eu creio o seguinte: desde o começo aqui do nosso bate-papo, eu falo que eles tentam espiritualizar tudo para autenticar aquilo que eles querem que as pessoas acreditem. Quando eu pego uma pessoa supostamente manifestada ali com o diabo e eu faço essas perguntas, eu estou trazendo ou estou puxando sardinha para aqui, para este lugar. Dizer o seguinte: lá fora eu ajo, só que aqui dentro vocês me queimam, aqui vocês vocês vão fazer esse trabalho. E aí, até mesmo da forma que eles pegam e fazem esse tipo de entrevista para convencer ou para autenticar a palavra de Deus ali dentro, eles colocam essas pessoas manifestadas falando sobre a oportunidade que ela gostaria de ter novamente. Teve um caso, teve um caso passado dessa mesma entrevista que na João Dias, onde o Edir Macedo, entrevistando o suposto encosto, o diabo, eu estava lá, ele perguntou: quem é que está lá na vida do Valdomiro? Que era a igreja concorrente, que era do outro lado da avenida. E ele falou assim: sou eu que estou agindo lá. Então eu estou enganando a ele. Aí ele parava e falava: tá vendo, pessoal? Quem é que está lá no Valdomiro? Olha quem está lá. É quem está aqui de joelho. Só que aqui ele fica de joelho, lá ele comanda. Então ele está autenticando a verdade que ele quer que as pessoas acreditem. Então, de certa forma, entra naquilo que eu falei no início. As pessoas veem isso, a criança começa a ver isso, ela tem aquilo como uma verdade. Então, de certa forma, quem vai falar com ela, se é um cristão de fato e de verdade, ele tem que saber como falar.
Então não adianta simplesmente apontar e falar assim, olha, eles pedem dinheiro demais, ou é a fogueira santa que está errado. Não é só a fogueira santa que é errado, mas é toda a doutrina deles. Inclusive esta doutrina de entrevistar o diabo, de trazer a verdade através do diabo, uma vez que o diabo é pai da mentira e mentiroso desde o início. Então, ainda que seja a verdade que o diabo está falando, eu tenho a palavra de Deus que me autentica a verdade, e não pode ser o diabo. Então, esse discurso é para autenticar e para trazer a verdade que eles querem que as pessoas acreditem. E outra, para dizer o seguinte, nós fazemos um trabalho que nenhuma outra igreja faz. Isso é sempre dito na Universal. Nenhuma igreja quer pessoas assim. É um clichê já deles. É um clichê. Então, por exemplo, olha, nenhuma batista vai fazer, nenhuma presbiteriana vai fazer, nenhuma igreja reformada vai fazer esse trabalho aqui. É a gente que faz. Então, nós somos especialistas. Então, hoje a gente anda de branco e aí todo aquele pessoal que está lá ajudando, servindo, que são ex-pais e mães de santo, que estão ali agora fazendo aquele trabalho de atendimento. Então o diabo tem uma voz ativa. Totalmente. O diabo, muitas vezes, nas reuniões da Universal, ele é que traz a credibilidade para aquele momento. Parece que é uma atração diferente, né? Por exemplo, você vai a um culto de uma igreja reformada, o que você tem lá? Você tem a pregação, você tem oração e tem o louvor. Acabou o culto. É o básico. Mas quando você vai em uma igreja onde tem muitas atrações, principalmente um pastor entrevistando uma outra pessoa, isso chama atenção. E uma coisa, Caio, quando você vê o pastor perguntando o que ele está fazendo, a vontade que você tem, assim, lá no seu íntimo, lá, é tipo assim, puxa, eu quero perguntar se é ele que está agindo na minha vida, porque está fechando aquela porta lá. Não, deve ter ele lá também, então eu vou queimar ele. É mais fácil eu queimar o que eu vejo do que o que eu não vejo. Então, até para convencer que eu tenho fé, eu preciso participar desse teatro. Eu preciso ser participante dele. Eu vou queimar quando falar para queimar, eu tenho que estender as minhas mãos, né? Aí o pastor fala, quem está fazendo alguma coisa de errado, ou quem aqui não é dizimista, vai lá, aponta lá. Aí a pessoa desce lá manifestada lá do altar e vai lá no meio do salão apontar. Imagine o constrangimento. Existe esse constrangimento. Assim como uma pessoa manifestada que foi levada lá para cima. Né? A mulher que de repente, poxa, fica com o cabelo toda descabelada, então ela, sabe, ela vai voltando para ela ali naquele que, né, supostamente ela está manifestada, então quando ela volta a si, então assim, ela não sabe onde ela está, então tem todo aquele constrangimento. Então eles dão esse espaço para aquele que não deveria ter espaço. Ou seja, o culto, ele não é a Deus. Você acaba dando toda essa atenção ao diabo, as pessoas saem de lá pensando, você viu o que o diabo falou? Você viu o que o diabo disse? Você viu o que o diabo vai fazer? Se eu não der o meu dízimo, ele vai estar tocando nas minhas coisas. Se eu não fizer o sacrifício, ele vai tocar nas minhas coisas. Alguma coisa vai acontecer. Então na minha cabeça não é Deus, obrigado. Não, se eu não fizer, o diabo vai me tocar, porque ele falou que ele vai me tocar. Então as pessoas saem de lá não com temor a Deus, mas com medo do diabo. É isso. Sabe o que é mais interessante? É que você comentou que as pessoas saem dessas igrejas, né, neopentecostais, e nós consideramos como seitas, com essa ideia. Você viu o que o diabo vai fazer? Você viu o que ele pode agir na vida da pessoa? Mas deveria ser ao contrário. Nossa, você viu o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que tem temor a Ele e tudo? Parece que mudam os valores, né? Então isso é muito típico de igrejas que não têm a centralidade em Cristo. Pessoal, essa foi a nossa entrevista com o nosso irmão Leandro, tá? Nós temos um podcast que nós fizemos anteriormente, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Leandro, você pode dizer as suas redes sociais, onde as pessoas podem encontrar você? Bem, eu tô no YouTube, o canal Leandro Abreu, tá lá o canal Leandro Abreu. Lá no YouTube vai ter o link para as minhas redes sociais, Facebook e Instagram. Eu particularmente, assim, falo muito com as pessoas via YouTube, né? Até porque lá tem o meu contato de e-mail, telefone. Então, se precisar bater um papo e eu puder ajudar, vou estar aí à disposição. Agora, as redes sociais é mais particular, mas ainda assim, muita gente, né, pede e acaba adicionando, mas seja bem-vindo.
se chegar no nosso canal, dá essa força pra gente lá, se inscreve, porque certamente o vídeo aqui vai ajudar bastante gente a entender um pouco do mal que essas seitas fazem, né, e produzem. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo, tá bom? Então não se esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima entrevista. Deus abençoe a todos.